Oi aí, tudo bom? Tudo bem? E eu trago hoje, gente, a sequência de Me Chame Pelo Seu Nome, que é o Me Encontre, e eu nem sei se precisaria de uma sequência, mas enfim, se André Assmann achou que sim, a gente faz o quê? A gente lê, né? O livro de 2019, lançado também pela Intrínseca. Bom, esse livro se passa mais ou menos depois de 10 anos, quando acaba o final do primeiro, do Me Chame Pelo Seu Nome. Só que daí já começa, gente, de um modo totalmente estranho, porque o livro começa com um capítulo sobre Samuel, o pai de Hélio. E a gente fica, o quê? Ele não tinha morrido? Como assim, gente? Mas a gente segue lendo, tentando encaixar alguma coisa nessa leitura meio louca, mas a coisa toda está contraditória, a leitura não bate. A minha vontade era voltar no outro livro e reler, porque será que eu li e algo errado e perdi alguma coisa e eu tô perdido? Eu não entendi. Mas enfim, seguimos em frente nesse capítulo que não acaba e a gente querendo saber onde é que está o Hélio, onde é que está o Oliver, e só fala de Samuel que já tinha morrido, mas não morreu. E a gente quer saber o que está acontecendo. E a gente quer o quê, gente? A gente quer saber do Oliver, a gente quer saber do Hélio, se vão ficar juntos, se vai ter um romance de novo, se vai acontecer alguma coisa, mas não. A gente está jogado na história do Samuel, totalmente perdido, sem saber nada do Hélio, sem saber nada do Oliver. A gente fica tipo, tá, gente, pra que fazer esse livro então se não tinha nada de... A gente quer romance, a gente quer fogo, a gente quer paixão, né? Mas vamos lá, né? Vamos lendo. E no início do livro, Samuel, o pai de Hélio, está em um trem, conhece uma mulher bem mais jovem que ele, a Miranda. Uma mulher exótica, diferente, fria e ao mesmo tempo misteriosa, cheia de mistérios. Eles acabam conversando e começam a criar um tipo de relação muito louca, inesperada, trocando segredos e coisas que nunca contaram a ninguém. Por serem estranhos um com o outro, se sentiram ligados e à vontade a se abrir um com o outro. O que me fez pensar em como criamos armaduras e personagens a ponto de não deixar que nos conheçam de verdade. E como quando conhecemos alguém, nos abrimos e mostramos tudo, mas com a intimidade vai crescendo e o tempo vai passando, vão se criando muros e nós afastamos aos poucos essa pessoa, mesmo sem querer. E esse capítulo não acaba mais e eles ficam dando passeios por Roma e ele acaba conhecendo o pai da Miranda e ele se percebe apaixonado por uma estranha e que tudo indica ela por ele também. Uma relação muito estranha, gente, algo muito inesperado. Aí o pai da Miranda também tem problemas e a Miranda começa a expor mais problemas dela e tipo, tu não sabe onde é que vai dar isso. E eles acabam não se separando mais e encontram Hélio. Os assuntos ficam cada vez mais profundos. Se tu quer profundidade, o livro é esse, tá? Totalmente psicológico. E nesses assuntos acabam remetendo às lembranças do amor de Hélio e Oliver. Só que, gente, agora que eu falei em um assunto profundo, tem um assunto que chega a ser pesado demais. Eu fiquei um pouco chocado com o modo como o autor tocou nesse assunto. Nesse primeiro capítulo, em que Miranda conta para Samuel, me fez parar de ler e ficar pensando sobre o fato em si. É muito pesado. O autor foi corajoso de escrever esse assunto deste modo tão íntimo e nos dá um impacto muito forte. Quando vocês lerem, vocês deixem um comentário. Quem lê vai saber o que eu estou falando, que é o assunto da Miranda, que ela conta para o Samuel sobre os irmãos dela. E aí quem ler, me dá um feedback embaixo nos comentários, tá? E ainda sobre Samuel e Miranda, tem partes que o autor descreve, eu não sei se é o modo de um autor homem descrever toda a parte sexual, mas é algo meio, um pouco até forçado. Tem uma parte que eles querem fazer sexo sem tomar banho e não tomar banho depois do sexo e sentir o gosto e o cheiro um do outro e sair para a rua e ainda querer sentir o outro. É uma coisa muito... É interessante, mas eu achei um pouco maçante, pode ser a palavra? Maçante, vou usar maçante. Eu achei um pouco maçante. E no próximo capítulo é a vez de Hélio relatar um encontro que teve com um estranho também, que se chama Michael. E que a partir daí eles começam a ter uma relação muito forte, também com conversas muito
profundas, profundidade sempre nesse livro. E eles contam a história de vida de cada um, suas infâncias, vidas, sonhos. E entre eles existe uma grande diferença de idade também. O autor focou muito na diferença de idade nesse livro, o que parece incomodar somente a Michael, que pensa que por ele ser mais velho, Hélio vai deixar ele a qualquer momento. Isso nos faz pensar em como é difícil se entregar a alguém, se despir perante alguém, se mostrar vulnerável, mostrar suas fraquezas, né, e seus medos. Isso é muito difícil. E como Hélio, agora um pianista, vamos ler muito sobre músicas clássicas, partituras de piano, sobre Mozart e Beethoven. Mas com a narrativa do André Assmann, isso não chega a ficar entediante ou chato. Pelo contrário, ele usa esse assunto para ligar um segredo ou um mistério do passado de Michael envolvido com a partitura. Então a narrativa nos prende. Mas eu ainda fico pensando, mas cadê o Oliver, gente? Onde é que você enfiou esse homem? O nome do livro é Me Encontre. Que horas vamos se encontrar? Que hora que vai rolar o match aqui, né? Alguém avisa? Alguém avisa do próximo capítulo, gente. Começa a nos trazer pessoas que são completas estranhas, e uma confusão de situações. Confesso que fiquei bem perdido nessa parte do livro, e eu quase parei de ler. Mas assim que surgiu o nome do Oliver, eu voltei a me pegar na leitura e tentar, no meio desse bagunça toda, entender alguma coisa. E na real, gente, não tem muito o que falar nessa parte do Oliver. Só que agora ele está casado, mas aparentemente infeliz, mas ao mesmo tempo não. Eu fiquei meio confuso e vou deixar que vocês tirem suas conclusões. E como não quero dar nenhum spoiler, vou parar por aqui, porque daí eu posso entregar uma coisa do final do livro, que eu acho que só o que é bom nesse livro é o final do livro. Mas enfim, também tem mensagens boas nesse livro que a gente pode tirar. Uma delas é que o tempo nos transforma e como nos deixamos transformar perante o tempo. E se algo na nossa vida algum dia foi importante, será importante para sempre. Existe uma ligação que é muito forte entre as pessoas, que nem o tempo e a distância façam com que mude. Enfim, o tempo pode acabar com muita coisa, menos com o que foi ou o que é verdadeiro para nós. Bom, vou parar por aqui, gente, sem spoiler. Vocês leiam, tirem suas conclusões, o melhor que puderem com esse livro, que eu, Isaac, acho que não precisaria dessa sequência. Mas o final é satisfatório. Poderia ser mais, mas ok. Se tu como eu, curte minha resenha no YouTube, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, nos falamos, trocamos uma ideia. Muito obrigado, boa leitura, tchau!